Se eu te perguntasse de qual animal você tem mais medo, o que você me diria? Mas uma pergunta fundamental é: nas questões espirituais, você teria medo de alguma coisa que vai acontecer ou até mesmo você teria medo de Deus? Em Isaías, capítulo 8, do verso 11 até o verso 13, tem o seguinte texto: Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Você teria medo de Deus? Na verdade, o temor nesse texto relacionado a Deus não está ligado a um medo de se afastar, mas na verdade a um medo de forma respeitosa. Quando falamos de temor do Senhor e estamos diante de um Deus santo, não há outra coisa a fazer que não seja se prostrar diante dele. É interessante que, nas questões espirituais, o temor significa um respeito máximo, ou seja, algo que representa todo o reconhecimento diante de um ser todo-poderoso, totalmente santo e o único digno de nós nos prostrarmos. Esse seria o temor do Senhor. Este texto de Isaías traz bem claro um jogo de palavras. É interessante que quando Deus fala para Isaías, ele diz assim: não tema o que esse povo teme. Não fique com medo das coisas que eles têm medo. Na verdade, se for para ter o temor, tenha temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor não têm medo de nada. Perceba que nas questões espirituais, por termos essa nossa fragilidade humana, muitas vezes temos medo das coisas espirituais. É interessante que muita gente, devido ao medo, realizam simpatias, buscam determinadas crenças e começam a agir de acordo com o seu medo. Mas o medo não deve ser a razão de buscar algo espiritual. Na verdade, o medo, ele serve apenas para nos avisar de um perigo, mas diante do nosso Deus não há perigo, porque Deus nos ama e quer o melhor para nós. Porém, devemos reconhecer a sua santidade e grandiosidade e nos prostrar, nos render a este Deus. Em um discurso no dia 4 de março de 1933, no Capitólio americano, Franklin Roosevelt disse a seguinte frase: a única coisa que temos que temer é o próprio medo. Na verdade, quando Deus está conversando com Isaías e está explicando a ele que ele não deveria temer o que o povo teme, ele estava dizendo que era necessário Isaías continuar temendo a Deus, porque a Bíblia é bem clara em dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Se temos alguma coisa que temer, devemos temer ao medo. Sabe por quê? Porque o medo faz com que pratiquemos coisas que não são boas. Sendo assim, nós não devemos buscar a Deus ou qualquer outro tipo de religiosidade pelo medo. Devemos buscar a Deus pela sua santidade, pelo seu poder. E quando estamos ao lado de Deus, nada temos que temer, porque o nosso Deus nos ama. Me lembro da época que ainda estudava no ensino fundamental. Eu era aquele garotinho magro, baixo e que necessitava da ajuda daqueles amigos mais fortões. É interessante que um dos meus grandes amigos era um rapaz que todo mundo tinha medo, porque ele era grande e forte. E se ele quisesse fazer qualquer coisa com qualquer garoto que estava ali, ele conseguia, porque ele era forte. E as pessoas tinham até medo de criar algum atrito com ele.
Mas ele era o meu grande amigo e eu não tinha problema algum com ele. Sendo assim, eu não tinha medo de andar do lado dele. Não tinha nenhum receio. E assim é com Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, um ser que tem toda a força e todo o poder. Mas nós somos amigos dele, somos os seus filhos. Sendo assim, não temos nada o que temer.